Bem-vindos ao episódio de hoje sobre lobisomens. Nesta viagem, exploraremos como a lenda do lobisomem evoluiu da Idade Média aos tempos modernos. Desde cedo na Europa os lobisomens foram vistos como criaturas do diabo, integrando o imaginário das caças às bruxas. Ao longo do roteiro, veremos a evolução dessa figura, dos medievais contos e julgamentos reais, as primeiras representações em literatura e cinema, até chegar aos filmes e séries contemporâneos. Incluiremos curiosidades históricas, obras-chave como O Médico e o Monstro e o Lobisomem de Londres, até produções atuais como A América Vereval em London, Underworld, Crepúsculo, etc., mostrando como o lobisomem se transformou de monstro aterrorizante a personagem trágico ou romântico. Origens e lendas medievais. Na Idade Média, a crença no lobisomem surgiu em paralelo às perseguições de bruxas. Os lobos eram animais temidos e odiados, era comum associá-los à ganância e ao pecado. Nos contos medievais, porém, os lobisomens nem sempre eram mostrados como bestas violentas, histórias de cavalheiros transformados por magia ou por esposas traidoras, como em L'Esclavre de Marie de France, destacavam mais a mente humana presa no corpo de um lobo do que selvageria pura. Mesmo assim, no fim da Idade Média aumentaram crenças demoníacas, quem era acusado de lobisomem era tratado como servo do diabo e condenado à fogueira. Por exemplo, no século XVI vários supostos lobisomens foram levados a julgamento. Casos notáveis. Item 1573, Doule, o franco-camponês Gilles Garnier confessou, sob tortura, ter se transformado em lobo e devorado crianças. Ele foi condenado e queimado vivo. Item caça às bruxas, em cantões como Valais, Suíça, e na França, foram registradas dezenas de julgamentos de loup-garou no século XVI. Esses relatos históricos, e as acusações brutais de canibalismo, cimentaram a imagem do lobisomem como um terror sombrio na Europa medieval. Legado folclórico. Além dos processos judiciais, ainda sobreviveram histórias de lobisomens no folclore europeu, especialmente em regiões de florestas profundas. Relatos tardios do tipo homem-lobo reaparecem em contos dos Balcãs, Escandinávia e Irlanda, muitas vezes confundidos ou associados a vampiros. O tema era tão forte que até na Inglaterra medieval se falava de um lobisomem em Ossori que pedia missa para sua esposa Lupina. Literatura e cinema clássicos. No século XIX, a literatura gótica abordou a transformação humana em monstro. Um marco foi o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, 1886, de Robert Louis Stevenson, que, embora não trate de lobos, explora a dualidade homem a monstro e serviu de inspiração para ideias de metamorfose monstruosa. Já no cinema, o primeiro longa de lobisomem foi O Lobisomem de Londres, 1935, Universal Pictures. O cientista inglês Wilfred Glendon é mordido por uma criatura em expedição e se transforma sob a lua cheia. 6 anos depois, o clássico The Wolfman, 1941, consolidou o mito no cinema, introduziu o lobisomem estereotipado com transformações dramáticas, mordidas infectantes e vulnerabilidade à prata. Outros filmes marcantes desse período exploraram a tragédia pessoal do lobisomem, um sentimento de culpa após as transformações, e os clichês do gênero, Balas de Prata, Wolfsbane, etc. Item 1886, Literatura Dr. Jekyll e Mr. Hyde, seminal sobre transformação, Stevenson. Item 1935, Cinema Vereval of London, primeiro longa de lobisomem, Universal. Item 1941, Cinema The Wolfman, consagra o lobisomem clássico, introduzindo Prata e Wolfsbane na lenda. Essas obras populares deram forma às imagens fixas do lobisomem como um monstro trágico, preso entre sua natureza humana e 1981, A América Vereval em London, longa de John Landis que mistura terror e comédia, com efeitos especiais inovadores para a época. Tornou-se cult, e rendeu até Oscar de maquiagem. Item 2003, Underworld, filme de ação à fantasia onde lobisomens, licans, um termo para licantropos, guerreiam contra vampiros. Aqui o lobisomem ganha status de guerreiro sobrenatural e herói da resistência. Item 2008 em diante, Crepúsculo, a saga Twilight popularizou lobisomens jovens como membros de tribos indígenas, Quileute, que se transformam em lobos gigantes. Em vez de monstros aterrorizantes, eles aparecem como protetores da heroína bela e rivais românticos, figuras trágicas que lutam contra sua natureza animal. Item outros exemplos, séries como Teen Wolf, em 2011, reimaginam o lobisomem como herói adolescente, HQs e games modernos, Case, personagens licantropos da Marvel, também exploram o tema. Em suma, o lobisomem virou presença frequente nos gêneros fantasia e ficção, em filmes, séries e quadrinhos ele aparece tanto em histórias de horror quanto em romances adolescentes e aventuras sobrenaturais. Simbolismo e transformação.
Curiosamente, a figura do lobisomem mudou muito de significado ao longo do tempo. Nos primórdios, ele simbolizava medo do selvagem e do desconhecido, como observado por estudiosos, obras recentes apresentam o lobisomem quase como um ser desejável, sexualizado e inspirador. Em filmes como Wolf, 1994, por exemplo, tornar-se lobisomem é retratado quase como emancipação pessoal. Em resumo, a cultura pop reabilitou a criatura. Hoje muitas histórias mostram que ser lobisomem não é só tragédia, mas também coragem de encarar o outro lado da própria natureza. Curiosidades: ao longo dos séculos registrou-se de tudo. Há quem acredite que a lenda venha de doenças genéticas, síndrome da hipertricose ou do medo de ataques de lobos reais. No folclore de diferentes povos, europeus, turcos, nativos americanos, existem variantes de homem-lobo. E nas primeiras aparições culturais, até o simbolismo lunar já era associado ao mito. A lua cheia serve de gatilho há séculos. Conclusão: do contexto sombrio dos julgamentos medievais à fantasia atual das telas,